Graça e paz, irmãos! Hoje nós vamos para o nosso último encontro do nosso módulo de crescimento espiritual, Vida com Propósito, e hoje encerrando, falando sobre sua missão na Terra. Nós vamos embasar em duas referências bíblicas. A primeira está na Grande Comissão, óbvio, Mateus 28, 19 e 20, onde Jesus nos comissiona, dizendo, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, baseado nisso, Jesus nos deu uma direção para todos aqueles que são discípulos. Todos que são verdadeiros discípulos de Jesus vivem sob essa comissão, sobre essa direção que Jesus nos dá. E apesar desse mundo aqui ser o nosso território, nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui para cumprir uma missão nesse mundo. Esse entendimento precisa estar bem claro nos nossos corações. E enquanto estivermos aqui nesse mundo e estaremos realizando essa obra, sempre teremos a consciência de que as consequências dessa missão, elas são eternas. Muitas vezes não veremos frutos aqui nessa terra, mas veremos frutos por toda a eternidade. Isso é uma das coisas que precisa ficar bem forte no nosso entendimento. Tem alguns aspectos que eu quero falar aqui para você sobre essa questão da sua missão aqui na Terra. Primeira coisa, para aqueles que são chamados por essa missão, aqueles que são discípulos de Jesus e recebem essa chamada, eu entendo que, fundamentado na palavra de Deus, há um crescimento em se ver corretamente. Porque como há uma transição de nós sairmos de criatura para filhos, e nós vamos aprendendo isso na nossa caminhada de vida, nós vamos aprendendo a nos ver como filhos de Deus. E quanto mais forte essa identidade de filho de Deus for consolidada nos nossos corações, mais forte também fica essa chamada, mais fortemente também nós atraímos o reino de Deus do céu para a terra. E aí então vamos tendo experiências sobrenaturais da parte do Rei dos Reis, do Rei do Reino, que é o nosso Deus. E então vamos vendo as transformações acontecendo em nós e também ao nosso redor, nas pessoas também que têm contato conosco. Outro aspecto também que é bem importante nessa missão é que nós, na medida que vamos caminhando com Deus e buscando viver essa missão, nós vamos encontrando o nosso lugar. Você vai encontrando o seu lugar. Deus tem a forma, Deus tem um tempo que são ideais para você ir cumprindo passo a passo essa missão que Ele tem para você. E viver a vontade boa, perfeita e agradável também que Ele já estabeleceu no céu, para que seja vivida aqui na terra, na sua vida e através de você. E à medida que você for vivendo e buscando o reino de Deus e vivendo essa missão, você vai descobrindo cada vez mais claramente os dons espirituais, que conversamos bastante nos últimos encontros, né, os lugares certos e também as direções específicas do Espírito Santo para que você viva essa missão. Nessa caminhada também, você vai entendendo que é chamado para usar os dons espirituais, que você vai se aplicando, se empenhando de uma forma intencional a experimentar esses dons e a usar da forma certa, como nós já falamos aí nos últimos encontros. Outra coisa também é que você, à medida que vai buscando viver isso, viver nessa missão, você vai fazer a diferença. Vai haver luz de Deus em você, vai começar no teu ambiente familiar, isso vai resplandecer em todos os relacionamentos que você tiver, na escola, na universidade, no trabalho, vizinho, colega. Então, partindo desse entendimento que temos essa missão aqui na Terra, nós então vamos viver intensamente algo que Paulo nos ensina em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17 a 20, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo
e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta o pecado dos homens. E, preste atenção, nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, preste atenção, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, nessa chamada aqui de Paulo, nós vemos aqui alguns detalhes bem importantes com relação à nossa mentalidade como embaixadores. Nós não somos desse mundo, nós estamos aqui como embaixadores do reino dos céus aqui na terra. Estamos aqui recebendo o que Deus nos confiou, que é a mensagem da reconciliação, e para que vivamos essa mensagem da reconciliação, que vivamos como instrumentos dessa reconciliação, Deus nos dá capacitações. Bom, você é representante de outro mundo e precisa então cada vez mais manter uma perspectiva clara do céu, do propósito eterno, e a perspectiva clara do céu para que venha então aplicar isso aqui na terra. E isso vai conduzir você a tomar as decisões na perspectiva do Espírito, não na perspectiva desse mundo, na perspectiva da tua carne. E é claro, quanto mais nós vamos vivendo essa missão, a gente vai encontrando recursos ilimitados. Aí que está, é tremendo demais. Nós vamos vivendo o reino de Deus aqui na terra, e o próprio interessado, o maior interessado, que é o próprio Deus, ele vai disponibilizando recursos ilimitados para a gente cumprir esse propósito. Os únicos obstáculos para que esses recursos não venham são aqueles que estão entre as tuas orelhas. É o que está dentro de você, é o que está na sua mente, porque é por meio da fé que nós vamos atraindo esses recursos do céu para a terra e vivendo essa missão. E quanto mais o reino de Deus estiver em você e você buscar viver essa missão, mais você vai experimentar algumas coisas, que eu quero terminar aqui esse vídeo falando sobre elas. Você vai experimentar mais interesse em se fundamentar na palavra de Deus, porque ela que é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos, como diz lá em Salmo 119, 105. Ela vai te dar norte, direção, base. Quanto mais você buscar isso, mais você vai experimentar uma forte convicção para anunciar o evangelho às outras pessoas, porque você vive dentro disso, você quer o amor de Deus, né, tocando o coração das pessoas. Você vai ter uma motivação diferenciada. A tua motivação não vai estar mais em coisas desse mundo, não vai estar em coisas que são passageiras. A tua motivação vai girar em torno de ver o reino de Deus encontrando lugar nas pessoas e nos ambientes que você vai. E não para benefício pessoal, não para você estar em evidência, mas é para quê? Em prol do outro, para que as pessoas encontrem vida e salvação. E também uma capacitação e suprimentos sobrenaturais da parte do Espírito. Pode ter certeza, quanto mais você se envolver, se lançar para viver a missão que Deus tem para tu nessa terra, você vai experimentar a capacitação sobrenatural. Aí vem os dons que nós falamos bastante nos últimos encontros. Aí vem as portas abertas que Deus vai mostrando para você. Vem talentos surgindo, vem transformações espirituais no ambiente que você vai, nas pessoas que estão ao teu redor. Deus vai começando a operar. Então aquilo que homem nenhum pode fazer, Deus faz. Nos últimos encontros nós falamos aí então de forma abrangente aí sobre os dons e o que é maior que os dons, que é o amor. Filhos de Deus buscam o coração do Pai, porque Deus é amor. E é justamente para transbordar esse amor, reconciliando as pessoas com Deus e as pessoas com as pessoas, é para isso que você é chamado. Você é chamado para isso. Sua vida tem um propósito. Mergulhe intensamente nesse propósito. O autor do propósito sempre proporciona o que for necessário. Sempre vai estar à frente. Isso acontece por meio da fé. Mas tudo começa com uma decisão sua. E aqui fica uma pergunta. Como é que está você hoje em relação a esse propósito? E como pretende você estar daqui a um ano em relação aos dons espirituais? Em relação ao amor de Deus? Em relação à sua vida nesse propósito? Pense sobre isso. Que Deus te abençoe. Busque os dons espirituais. Os dons espirituais são ferramentas para viver essa missão. Então, alinhe seu coração a uma vida com propósito, propósito de reconciliação, propósito eterno, e viva a sobrenaturalidade que Deus tem a fazer você experimentar, não somente na sua vida, mas sendo um instrumento de transformação, de reconciliação
na vida de muitas pessoas. Que Deus te abençoe poderosamente e que você viva uma vida com propósito.